E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma vez estamos aqui para começar o trabalho com a língua portuguesa e hoje a gente vai falar de um conteúdo que ele é dentro da área da análise sintática, provoca algumas dúvidas no pessoal, que ainda tem algumas possibilidades para a gente trabalhar com mais profundidade e que, enfim, pode ter as suas potencialidades geradas a partir da relação com as demais funções, certo? Hoje a gente vai trabalhar então com adjunto adnominal e adjunto adverbial. Então, num primeiro momento, pessoal, a gente precisa pensar especificamente no que é adjunto. Adjunto, dentro dessas áreas, dentro dessa área da análise sintática, o adjunto é aquela expressão que, na verdade, ela não tem tanta força de sentido quanto tem um sujeito, quanto um predicado, ou dentro deles, do predicado especificamente, um objeto, um predicativo, um verbo transitivo e intransitivo. Não. O adjunto ele entra no âmbito dos termos acessórios da oração, ou seja, que estão ali apenas para particularizar alguma expressão, alguma ideia do que venha a ser tratado no decorrer da análise, tá? Então, o adjunto, basicamente, ele vai estar dentro dessas frases que aparecem aí, de maneira a particularizar algumas situações. Olha só a primeira frase. Eu caminhei pela quadra calmamente. A gente tem uma ação ali que é de caminhar. Mas, se eu caminho, eu preciso dizer para onde eu caminho para identificar que eu posso executar esse ato? Ou eu preciso dizer a forma como eu estou caminhando para poder realizar esse ato em si? Na verdade, nenhum nem outro, né? As ruas mostravam suas duas placas. A palavra ruas, por exemplo, se ela não tivesse o artigo as na frente dele, tá? A palavra ruas deixaria de ser entendida? A palavra placas, se eu tivesse retirado a expressão duas, por exemplo, ela também deixaria de ser entendida? Eu deixaria de particularizar alguma situação sobre elas, mas não deixaria de entendê-las na sua essência. Aqueles 4 atletas venceram seus desafiantes. Então, eu sei que atletas venceram desafiantes. As outras expressões que estão ali no meio, elas são necessárias para que a gente compreenda que o sujeito, o verbo e o objeto sejam referidos? Na verdade, não necessariamente, Então, vocês podem ver que o que ficou em branco são aquelas expressões que realmente são necessárias para que a gente compreenda a ideia que está sendo lançada. As demais expressões que estão em colorido, elas estão particularizando isso. E quando a gente particulariza, a gente tem então os adjuntos presentes para poder identificar melhor, ou mais especificamente, como o nome diz, essas situações todas, certo? Então, o adjunto é aquilo que está unido ou próximo a alguma coisa. É essa palavra, essa expressão que vai particularizar um verbo, um termo substantivado, algo que possa, então, trazer algum tipo de especificação. O adverbial sempre vai exprimir uma circunstância e, normalmente, ele vai estar associado ao verbo. Tá? Não quer dizer que ele não possa aparecer em relação a adjetivo ou outro advérbio, como faria o próprio advérbio em si, mas, normalmente, ou na maior parte dos casos, está relacionado à ação ou estado mencionado. Então, normalmente, é o verbo. Já o adjunto adnominal, então, ele determina, especifica ou explica algo do substantivo. O adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo são termos determinantes de substantivo. Então, dentro da situação da sintaxe, eles assumem a função de adjuntos em determinados momentos. Sempre cuidem o contexto no qual está sendo inserida essa expressão, tá? Para daí poder identificar se é realmente um adjunto ou se é uma outra função sintática, certo? Olha só essa expressão aqui de adjunto adnominal, tá? Para a gente poder analisar, melhor dizendo, o adjunto adnominal. Nosso incrível professor enviou as novas explicações a seus adoráveis alunos. Tá? Vejam bem, tem uma série de palavras aí, mas tem algumas em particular que elas vão especificar um pouquinho mais quais são os sentidos gerados dentro da frase e aquelas que são o sentido dentro dela mesmo, tá? Então, algumas estão ali para fazer essa função de adjunto adnominal e outras estão para fazer as funções, portanto, de sujeito, de verbo e de objeto. Vocês conseguem identificar quais são? Vamos ver agora, então? Olha só isso. Tá?
As expressões que ficaram em branco ali, professor enviou explicações a alunos, dá o sentido todo da oração. Quando eu pego a expressão nosso incrível, eu na verdade estou particularizando algo sobre professor. Então, essa expressão primeira em vermelho, né, ela vai estar fazendo a função de adjunta adnominal justamente porque ela especifica algo sobre professor. Pode ver ali abaixo que as novas explicações também está marcado, né? Que a ideia de as novas são relativas a explicações. Então, eu estou particularizando como são essas explicações em si, bem como seus adoráveis relativos à palavra alunos, né? Que eles estão também, seus adoráveis especifica que alunos são. Não é qualquer professor, não é qualquer explicação e não é qualquer aluno, certo? Então, todas essas expressões que estão em vermelho estão particularizando o que é o sujeito, que no caso é professor, o objeto direto, que no caso é explicações, e o objeto indireto, que no caso é alunos. Tá? Então, a gente tem algumas especificações no decorrer desta frase. Já o adjunto adverbial ele pode aparecer em várias circunstâncias. E aí que está o interessante dela, porque como ela tem a ideia de exprimir essa circunstância ela pode aparecer de várias formas, né? E essas várias formas estão associadas ao sentido que elas produzem a partir do seu uso. Olha só essas frases aqui. Eu comprei velas ontem. Acidentalmente vi aquilo. Eu não sei a resposta. Certamente Mariana sabe. Talvez a gente compre aquele chocolate. Estou aqui, sentado. Maria está muito chateada. Em cada uma dessas expressões tem pelo menos uma palavra que dá a circunstância da ação ou do adjetivo ou do advérbio que está ali aparecendo. Tá? Olha bem como isso acontece. Quando eu digo eu comprei velas ontem, eu estou indicando quando aconteceu esse fato, certo? Então, eu estou exprimindo uma circunstância em relação ao ato de comprar. Acidentalmente vi aquilo. Ora, eu ter visto aquilo, aquela coisa, enfim, né, que apareceu para mim, aconteceu de maneira acidental. Então, esse acidentalmente também exprime uma circunstância do ato de ver. Eu não sei a resposta. O eu não sei a resposta, apesar de o não, né, ser uma palavra que nós possamos entender significativamente como muito forte, porque ela nega o ato presente, ela não complementa essa palavra sei. Né? Ela especifica esse ato e, na verdade, ele nega a existência dele. Portanto, ele também exprime uma circunstância sobre o saber. Então, ele entra nesse caso de adjunto adverbial. Certamente a Mariana sabe. Esse certamente, né, ele também está exprimindo uma afirmação, né, algo categórico em relação ao ato de saber. Portanto, também entra como adjunto adverbial. Talvez a gente compre aquele chocolate. Também, mesma coisa. O talvez ele está se relacionando à palavra comprar. Ele não complementa, ele apenas traz uma especificidade, uma circunstância para essa construção. Estou aqui sentado. O fato de estar, né, e o estar aqui a gente tem que considerar que ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo intransitivo, é relativo ao significado de posição, né, de estar em algum lugar. Então, o aqui está exprimindo, na verdade, que local é esse, né, onde é que ele está. Então, também dá essa ideia de circunstância. Mariana está muito chateada. Eu poderia ter dito apenas que Mariana está chateada, mas eu quis dar uma expressão mais forte, eu quis intensificar, eu quis dar essa circunstância para o chateada. Então, aqui a gente tem um caso em que a palavra muito, ela não está relacionada ao verbo estar, mas sim a palavra chateada, nessa ideia de intensidade. Né? Então, pessoal, como que a gente consegue observar nessas frases? A gente entra nas categorias do adjunto adverbial. Cada uma dessas palavrinhas colocadas na coluna da direita, ou na coluna do centro, se preferirem, né, se considerar o nosso boneco ali, olhando para isso tudo, exprime qual é a circunstância relativa a cada uma dessas frases. Né? O ontem dá a ideia de tempo, acidentalmente, de modo, e assim consecutivamente. Tá? Cada um deles, na verdade, dá a base de como os advérbios são na sua essência. Não quer dizer que em outras circunstâncias, em outros momentos, em outros contextos, não possa haver futuras classificações. Tá? Nos usos comuns, nos usos que a gente tem mais
comumente na sociedade, somando o que as gramáticas apresentam, a gente tem essas 7 classificações iniciais, tá? Que dão a base dos advérbios. Consequentemente, elas se relacionam também dessa forma com o adjunto adverbial, certo? Claro que esse adjunto adverbial, ele não necessariamente vai aparecer como uma palavra única. Ele pode estar sendo colocado como uma locução, né? Com mais termos que somados representam aquela função sintática. Olha só, uma hora dessas, a gente vai à casa do teu amigo. Se eu tivesse colocado só a gente vai, né, o sentido da oração talvez ficasse vago, mas a situação sintática dela estaria completa, porque a gente tem um sujeito, né, que seria a gente, mais especificamente, né? A gente colocou o a ali porque ele é um adjunto nominal, mas agora a gente está falando especificamente do adverbial. Então temos um sujeito e temos um verbo intransitivo, portanto eu não precisaria de mais informações. Quando eu coloco uma hora dessas, eu estou indicando um tempo em que essa ação vai acontecer. Se eu for pegar cada palavra separada, uma, hora e dessas, né, a gente sabe que, como classe gramatical, a gente vai ter um artigo indefinido, vai ter substantivo, vai ter pronome, mas somadas, elas estão dando essa ideia de tempo. Portanto, essa locução toda, a gente também vai dar um nome como função de adjunto adverbial. A casa do amigo é a mesma coisa, né? Ou do teu amigo, porque eu estou pegando 5 palavras e essas 5 palavras exprimem um lugar, certo? Sendo assim, essas 5 palavras juntas, todas elas são um adjunto adverbial, ok? Com tal desespero, fulano entrou em casa muito ligeiro. Aqui a gente tem 3 circunstâncias, na verdade. Com tal desespero, essa ideia de desesperadamente, né? Ele executou alguma coisa, o sujeito executou alguma coisa, a gente vai ter, então, um adjunto adverbial, justamente porque 3 palavras estão usando essa circunstância de modo. Depois aparece em casa e muito ligeiro. Em casa também é uma expressão adverbial que está indicando lugar, e o muito ligeiro também está expressando o modo como ele entrou. Portanto, a gente tem, assim, mais adjuntos adverbiais nesta frase, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. A gente fica atento ao que vocês necessitam, o que vocês quiserem que a gente trabalhe também, vocês podem enviar como comentário. E durante a semana a gente vai postando mais vídeos para vocês, certo? Então, muito obrigado a todos e até a próxima!